Fala, Márcio. Seguindo, então, agora o nosso objetivo é a divisão por 5, 25, 125, que vai seguir na mesma vibe do dividir por 2 e dobrar, né? Vai ser a metade, o dobro, mais ou menos isso. Qual que é a ideia da divisão por 5, né? Olha só, na realidade, quando você quer dividir alguma coisa por 5, o que que é x sobre 5, né? Dividir por 5, na realidade, vai ser a mesma coisa, ó, quando você tem uma fração sobre 5, x sobre 5, né? É a mesma coisa que 2 sobre 10, concorda? Né? 2 sobre 10 é 1 sobre 5. Então, basicamente, o que você vai fazer quando você tem uma divisão por 5? Você vai dobrar e dividir por 10. E por 25, né? Ah, o que que é alguma coisa? 1 sobre 25, qual é a fração equivalente a 1 sobre 25? É a 4 sobre 100. Então você vai, praticamente você vai dobrando, aí você tem que dobrar o numerador e o denominador, porque para você fazer quando você faz as duas coisas em cima e embaixo, você não altera nada, né? Da mesma forma quando você simplifica, por exemplo, olha só, 6 sobre 4 é 3 sobre 2, se eu multiplicar por 5 em cima, 15, por 5 embaixo, 10, eu não vou estar alterando a minha conta. Então tudo que eu faço em cima, eu faço embaixo numa fração, né? Então basicamente você vai fazer essa ideia de dobrar. Então, quando for divisão por 5, você dobra embaixo e dobra em cima. Pronto. Dobrou embaixo, dobrou em cima, né? Vai ficar 14 dividido por 10, 1,4. Ah, 39 por 5. Dobro 39, 78. Dobro 5, 10, 7,8. Olha que lindo, tá vendo? E agora, 73 por 25, tá vendo? A divisão é por 25. 25, o ideal é você dobrar duas vezes, porque quando você dobra duas vezes, né, você multiplica por 4 o denominador, né, você passa a ter o 100. Então você vai fazer o quê? Você vai também multiplicar, só que agora você vai multiplicar o seu numerador por 4. Então você vai pegar 73, dobra o 73, então você vai no cantinho, se você quiser 146, dobra o 146, 292. Rômulo, como que eu dobro o 146 rapidinho mesmo, né? 146, você pode pegar como se fosse 140, porque aqui termina no 10, né? Então aqui corresponde a 140, né? 140 seria 140. Então você vai dobrar o 140 e vai dobrar o 6. Vai dar 192, beleza? Se você quiser, por exemplo, mentalmente, quero dobrar 146. Se você souber, não, vou dobrar o 145 primeiro e depois eu dobro 1, porque 146 é 145 mais 1. Se eu quero dobrar, eu posso dobrar o 145, 290, depois eu dobro o 1, né? Usar a distributiva para fazer conta é uma coisa muito importante, né? Diminui muito as suas contas. Então, 73 você vai dobrar, vai dar 146. 146 você vai dobrar, vai dar 292. Então, 292, beleza? Duas casas decimais, 2,42. E por 125, você vai dobrando. Na realidade, 125, o ideal é se dobrar ele 3 vezes, né? Porque 125 vezes 2, 250, vezes 2 é 500, vezes 2, 1.000. Então, o ideal é você multiplicar ele por 8, tá? Multiplicar ele por 8. Aí você vai multiplicar. Basicamente, o que você faz é multiplicar por 8 embaixo e multiplicar por 8 em cima. Pronto, agora você vai pegar esse 88 e vai andar com ele 3 casas decimais. 1, 2, 3. Tchom. 0,088. Olha como você faz muita conta assim rapidinho de cabeça, tá vendo? E o 21 por 50, rapidinho aqui, né? O que você pode fazer? Vai dobrar em cima. Pensa aí rapidinho. Quando vai dar? Pensou? Dobrei em cima 42, dobrei embaixo 100, né? 42 sobre 100, anda com ele 2 casas decimais. Então, atrás do 2, você vai andar 2 casas decimais, 0,42. E aí, rapidinho, você tem a sua divisão por 5, 25, é uma estratégia muito legal. Tá. Agora essa parte aqui é que eu convido você a guardar, né? É muito importante você conseguir guardar, gente, todos os quadrados perfeitos, tá? E as potências de 2. Isso é muito importante você ter de cabeça. Todos os quadrados perfeitos que eu falo, pelo menos até o 20, né? E as potências de 2, né? Saber quanto que é. 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4, 2 elevado a 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? E o principal, Romulo, eu faço na conta 2, 4, 8, 16, 32, 64, sim. Mas o principal é você reconhecer, é o reconhecimento.
né? É você já saber, eu sei que, nossa, 2 elevado a 8. Não é para você ter 2 elevado a 8, 512 assim de cabeça imediato. Ah, tá, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 38, 256. Beleza, tá. Mas o importante é você saber que bater o olho no 512, você sabe que ele é alguma potência de 2. Que você tenha dúvidas que é 2 elevado a 7, 2 elevado a 8, 2 elevado a 9, né? Não tem problema. Ah, mas peraí, 512, 2, 4, 8, 16, 32, 104, 128, 256, 512. Ah, 2 elevado a 9. Ótimo. Eu não, preciso, não é para você falar que 2 elevado a 9 é 512 de cabeça, assim, tá? Tudo bem, você pode fazer um dedinho rapidinho, mas é o reconhecimento reverso, o contrário. Saber que se aparecer um 512, ele é 2 elevado a 9 e através disso aí eu vou precisar desenvolver o meu problema, tá? E não só isso, todas as potências, até o 20 ao quadrado, é interessante você saber. Tá? Você pode até ter dúvida em uma ou outra, você faz no cantinho, né? É comum, por exemplo, o 17 vezes 17, que é 289, o 18 vezes o 18, o 19 vezes 19, já não ser conta tão mental assim, né? Mas se você puder ter na sua cabeça, é muito bom. Porque saber isso também ajuda a fazer algumas contas. Olha só que interessante. Por exemplo, quero fazer 12 vezes 13. Você vai ter que ir lá no canto fazer, né? Então, que é 16 vezes 17, né? Se eu sei que 12 vezes 13 é 12 vezes 12 mais 1, porque 13 é 12 mais 1, quando eu tenho dois números muito próximos, eu consigo fazer essa multiplicação via quadrados perfeitos, né? Por exemplo, 12 e 13. O que eu faço? Na prática, você vai pegar 12 e o 13 é o quê? É 12 mais 1. Então, você vai pegar o 12 vezes 12, que é 144, e vai somar 12. Então, no canto, você vai fazer isso aqui, 144 mais 12, 156. Ótimo, tá? Muito bom. E agora, por exemplo, o que você vai fazer? Ah, eu quero 16 vezes 7. Como que eu faço 16 vezes 7, né? 16 vezes 7, eu posso pegar o quê? Peraí, 16 vezes 7, eu sei que é 17, né? E o 17 é 16 mais 1. Então, 16 vezes 16 é quanto? 256 mais 16. Então, no cantinho, você já pega, é 16, né? Mais uma vez o 16. Você vai pegar 16 vezes 16 mais 16. Né? Aí você faz no cantinho e aqui você resolve rapidamente isso aí, 272. Beleza? Então, fazer contas por aproximação do quadrado perfeito é algo bem interessante, tá? Então, se você fizer, 17, né? Então, eu quero fazer 21 vezes 22. E talvez você saiba que 21 vezes 21 é 241, né? Então, eu quero fazer 21 vezes 22. Então 21 vezes 22, eu vou separar o 22 como sendo 21 mais 1. Então, essa conta, peraí, eu já faço mentalmente, 21 vezes 21, 441, né? Mais 21. O máximo que eu vou é no canto para fazer essa operação, claro que de trás para frente, né? Eu fiz aqui da esquerda para a direita porque eu vi que ninguém vai, né? Então, lógico, você vai fazer da direita para a esquerda, beleza? Então, isso aí é algo muito relevante para a sua vida, tá bom? Então, conhecer esses quadrados perfeitos é muito legal. Potência que termina em 5 tem um jeitinho, né? Bonitinho para fazer, tá? É difícil de lembrar, então no final você vai ter que acabar fazendo mesmo na mão, tá? Mas as potências que terminam em 5, se você lembrar, tem um jeitinho, tem um macetinho, né? Tudo vem de produtos notáveis, mas tem um macetinho que é o seguinte. Você vai pegar o 5 vezes 5, você vai pegar, por exemplo, 25. 25 ao quadrado, tá? Você vai pegar aqui o 5, vai terminar em 25. E esse número que está à frente, você vai pegar ele e multiplicar pelo seu sucessor, tá bom? 2 vezes 3, 6, 625, tá? Então, basicamente, é você pegar esse número que está aqui na frente, pegar ele, ver seu sucessor e terminar em 25, que é o 5 ao quadrado. Esse é o seu sucessor, 3 vezes 4, 12, 5 ao quadrado, 25. Esse é o seu sucessor, 7 vezes 8, 56, 5 ao quadrado, 25, tá vendo? 75, eu pego o 7, né? Então, eu vou pegar aqui o 7 vezes o sucessor do 7, que é o 8, tranquilo? Então, eu vou pegar aqui 7 vezes 8, aí vai dar 56, aí termina em 25. 2 vezes 3, 6, aí vai terminar em 25. 3 vezes 4, 12, aí vai terminar em 25. Então, aqui você tem 12. 12 vezes 13. Lembra do nosso 12 vezes 13? Aqui, ó, 156, né? Vou pegar 12 vezes 12,
mais 12, né? Vou pegar o 12 13 vezes. Eu sei que eu pegar o 12 12 vezes é 144, mais 12, 156, né? Então vai dar, né? Foi o que a gente fez aqui nessa parte aqui, ó. Beleza? Então vou pegar 12 vezes 13, 156 e... Tá? Agora vou pegar aqui o 24. 24 vezes 25. Como que eu pego 24 vezes 25? Ó, 24 vezes 25. Se você não souber, o 25 vezes 25 é 625. Se você sabe o 25 vezes 25, 24 vezes 25, você pode fazer assim. Eu vou pegar 24, eu sei que é 25 menos 1. Então, eu vou pegar aqui 25 vezes 25, 625. Talvez já tenha isso decorado. Menos o 25. Dá 600. Ô, Romulo, se eu quiser fazer pelo dobro e a metade, também pode, né? 24 vezes 25, 25 vezes 24, rapidinho você faz o dobro pela metade. Um só já basta. Isso aqui já fica 600, né? O 5 vezes 12, 60. Então, você pega um dobro, outra metade. Então, 24 vezes 25, que eu vou pegar de novo. Você vai pegar esse cara aqui, que eu estou rabiscando, tá vendo? 24, seu sucessor. Vai dar 600. Assim como eu peguei aqui o 12 vezes o 13, 156. E termina em 25. Beleza? Então é assim que você faz. O que você vai fazer aqui, rapidinho. 85 ao quadrado. Eu pego aqui 8 vezes 9. 8 vezes 9, 72. Terminando em 5 ao quadrado. 25, né? Agora, gente, isso aqui é fantástico. Saber fazer operações utilizando o produto notável é muito importante. É muito importante. Principalmente, olha só, problemas onde você vai ter aqui Pitágoras para você resolver e você vai fazer isso aí de um jeito muito rápido, entendeu? Então, para você calcular um número ao quadrado, tá, na maioria das vezes vai sentar a mão lá e vai fazer. Né? Mas se você quiser usar produtos notáveis para achar um número ao quadrado, o que você pode fazer? Ver se ele é perto, né? Como você pode escrever ele como sendo a soma ou subtração de dois números bonitinhos que você conhece, né? Principalmente um número múltiplo de 10. Por exemplo, a mais b ao quadrado, esse produto notável é essencial. Primeiro ao quadrado, 2 vezes primeiro vezes segundo, quadrado segundo, né? Então, conhecer, né? Conhecer esse produto notável é muito importante, né? E eu peço ao Senhor, seja o Senhor você, o Senhor nosso Pai, que você tem isso aí na sua cabecinha bonitinho, tá? O que é um produto notável. Então, o que vai ser interessante para nós? Você tentar escrever, então, uma soma através de um produto notável. E como isso? Por exemplo, 53. 53, vou pensar da seguinte forma, vou fazer aqui no cantinho. 53 é 50 mais 3, tá? Então, como você vai fazer isso levando ao quadrado? Vou pegar o primeiro ao quadrado, vou pegar o segundo ao quadrado e 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Né? É o primeiro ao quadrado, né? O segundo ao quadrado e 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Se primeiro ao quadrado, beleza. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes 50 é 100, vezes 3, 300. Ah, Romulo, você faz conta assim? Fácil, é mais rápido. Tá? E aqui o segundo ao quadrado, 9. 2809. 2809. Quer ir no canto fazer a conta? Vai lá no canto fazer a conta, não tem problema nenhum, tá? Se você não quiser utilizar isso tudo, não pegar isso tudo, tudo bem, mas se você dominar o que você conseguir dominar, né? Mas essa, principalmente essa vermelhinha aqui, ó, do quadrado da diferença, nossa, essa aí eu preciso, tá? Então, o que seria 70, tá vendo? Eu peguei aqui, você pode fazer 53 vezes 53? Pode. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 5, 15. Vai 1. 5 vezes 3, 15. Vai 1. 5 vezes 5, 25. 1, 26. 9, 0, 1, 8, 2. Tudo bem, né? Talvez se você fizer nessa velocidade aqui, já tá bom, né? Mas eu acho que o produto notável vai te ajudar e muito, beleza? E o 79 ao quadrado? 79 ao quadrado, eu posso fazer 80 menos 1 ao quadrado. Então, eu vou pegar o primeiro ao quadrado, vou pegar 2 vezes primeiro vezes segundo, e o quadrado do segundo. Só que você tem que ficar atento que aqui é menos 2 vezes primeiro vezes segundo. Isso aqui tem que tomar cuidado, que vai ser uma subtração, tá? Porque aqui o produto notável, quando aqui é mais, quando aqui é menos, onde que eu estou rabiscando, ó,
aqui é menos. Então, esse vai ser o primeiro ao quadrado, o segundo ao quadrado, aí você tira 2 vezes o primeiro vezes o segundo, tá? Romulo, eu preciso fazer 79 vezes 79, tudo bem, né? Ou se você nem quiser usar o produto notável em si, se você quiser fazer assim, 80 menos 1, 80 menos 1, né? Você faz aqui, opa, 6.400, né? Menos 80, menos 80 de novo, mais 1, tá? Então você vai pagar 6.400, vai tirar 160 e depois vai somar 1. Perfeito, tá? Pensa naquela ideia do dinheiro, né? 6.400, eu tenho que pagar 160, então com 200 reais aqui eu vou pagar 160, vai sobrar 40, né? Ou tirar 160, você tira 100, depois tira 60, para você fazer uma conta mental. 6.400, tira 100, 6.300. Tira 40, 6.000, tira 60, né? 6.260, né? Porque tirar 160 é tirar 100 e tirar 60. Não sei se eu falei 40. É tirar 100 e tirar 60, beleza? Então de 6.400 você tirou 100, 6.300, tirou agora 60, ficou 40. Aí você soma 1, 6, 2, 4, 1. Esse aqui eu até te perdoo se você não quiser ficar usando sem parar. Mas esse outro aqui, meu filho e minha filha, meu amado e minha amada, tá? Para você resolver esse aqui, ó. Para você fazer diferença de quadrados, isso aqui é fundamental. Ops, tem um errinho aqui, ó. Tchum, tchum, tchum. Vou apagar aqui. Vou voltar, não. Vou apagar aqui. Tchum, pronto. Apaguei aqui. No embalo, coloquei errado ali. Né? Então você tem aqui esse a ao quadrado menos b ao quadrado igual a mais b que multiplica a menos b, tá? Então esse aqui que é a diferença de quadrados, isso aqui é fundamental. Como que a gente faz isso aqui? Beleza? Para que ele serve? Para você calcular quando você tem uma coisa ao quadrado menos outra coisa ao quadrado. Aí quando você tem uma coisa ao quadrado menos outra coisa ao quadrado, você vai escrever como sendo a soma pela diferença, tá bom? Vou fazer uma conta muito simples aqui para você ver rapidinho, tá? Por exemplo, 6 ao quadrado eu sei que é 36. 4 ao quadrado eu sei que é 16, tá bom? Essa subtração aqui dá 20, tá? Aí só para você confirmar o resultado, você vai fazer o seguinte, você vai somar esses dois, 10, vai subtrair esses dois, 2. Vai dar 20 também. Poxa, Rom, mas bobeira, mesma coisa. Não, não é. Não é a mesma coisa. Você vai ver que tem hora que isso aí é muito mais rápido. Principalmente na hora de fazer Pitágoras, onde você quer um cateto. Quando você quer hipotenusa, não adianta, porque no Pitágoras, quando você quer hipotenusa, vamos supor que eu tenho aqui, a hipotenusa é A, né, que tem x e y. A ao quadrado é x ao quadrado mais y ao quadrado. Eu conheço o x, conheço o y, então eu vou ter que fazer essa conta aqui mesmo, elevar ao quadrado, somar para achar o valor do A. Não adianta, não tem o que fazer, tá? Porque isso aí só vale, essa propriedade, nesse produto notável, só vale quando você tem uma coisa ao quadrado menos outra coisa ao quadrado. É nitidamente quando eu tenho um cara ao quadrado menos um outro cara ao quadrado, né? Aí a gente escreve isso como sendo produto da soma pela diferença, tá? O produto da soma pela diferença. Isso é muito importante quando você tem um Pitágoras também e você quer achar um cateto. Por exemplo, olha só, vamos aqui, esse aqui, tá? Como você faria normalmente? Eu vou pegar aqui, ó, 29 ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual a x ao quadrado mais 20 ao quadrado, né? Estou nessa parte aqui. Aí, amados, quando você está aqui, ó, nessa parte aqui, tá vendo? Nesse aqui, 29 ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual a 20 ao quadrado mais x ao quadrado, né? No geral, o que a gente acaba fazendo? Aí você vai passar para cá e vai fazer essa conta como? Normalmente. Você vai no canto fazer um 29 ao quadrado, você vai no canto fazer um 20 ao quadrado, né? Mas eu prefiro que você faça essa ideia do produto da soma pela diferença. Você vai ganhar muito tempo fazendo isso, tá? Então você vai pegar dois números, você vai basicamente somar esses dois e subtrair esses dois. Não é para você decorar isso, é para quê? Porque quando você vê nos TikTok da vida, né? Você já vai ver um outro mostrando isso, ó, soma e subtrai. Nem explico porquê, nem sei se sabe porquê, né? Soma e subtrai.
Não, se você chegar nessa configuração, né, não, o que você vai fazer? Vai carregando as contas, não resolva o 29 ao quadrado e o 20 ao quadrado, tá? Então, sempre quando você tiver uma coisa ao quadrado menos outra coisa ao quadrado, o que você faz? Você soma as duas e subtrai as duas. Então, você vai pegar o que você tem aí, essas duas contas. Então, você tem aqui o 29 e o 20. Então, você vai somar os dois e vai subtrair os dois. Como eu quero calcular uma raiz, né? Aí você calcula a raiz separadamente. Raiz do 49 é 7, porque no produto você não precisa juntar os dois. Você pode calcular a raiz do produto e o produto das raízes. Você pode calcular a raiz do 49 e a raiz do 2. Pronto. Esse cateto é 14. Beleza? Então isso aí é muito legal para você fazer. Por exemplo, olha esse aqui, tá? Então, você vai querer um cateto. Cuidado quando você quiser hipotenusa fazer isso. Não, a hipotenusa não tem jeito, como eu falei, é uma soma. A soma não tem como usar essa propriedade aqui. Ela só usa quando você tem uma subtração, beleza? Então tá. Então, basicamente, o que vai acontecer com o seu x ao quadrado? Né? Ele vai ser aqui a soma, 81, e a diferença, beleza? Vai pegar a diferença aqui, 49. Porque 65 mais 16 dá 81. E 65 menos 16, né? Você vai tirar 15, 50, tirar 16, vai tirar 15 e tirar 1. Tira 15, vai para 50 e tira 1. E agora, aplicando a raiz, tirando a raiz de 81 e a raiz do 49, o x vai dar 63. Né? Olha que lindo você faz isso assim, rapidinho, né? Por quê? Qual que é a ideia? A ideia disso aqui é o quê? Olha, eu estou fazendo 65 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 16 ao quadrado. Vou passar o 16 ao quadrado subtraindo. E agora, como que eu resolvo isso? Produto da soma pela diferença, tá? Ah, então tá bom. Então agora eu cheguei no produto, eu tenho esse número aqui e esse número aqui, né? O que eu faço? Eu vou somar os dois, soma os dois, ó. Rabiscando aqui, 81. Agora subtrai os dois, 19, né? Eu estou usando aqui essa propriedade aqui da soma pela diferença. Beleza? Tá? Ô, Romulo, se o resultado não for 100% exato. Cara, olha só. 25 e 27. Então, no final vai ficar x ao quadrado, a soma dos dois, 52, a subtração dos dois, 2. Eu quero tirar essa raiz, tá? E para você tirar a raiz, o ideal é você juntar números que têm a mesma, com a potência elevada ao quadrado. Tipo assim, 52. Você tem um 2 do lado, então migra um 2 desse para esse. Porque 52 é 26, né? 52 é 26 vezes 2. Então, o que eu estou fazendo aqui é pegando esse 52 aqui e escrevendo como sendo 26 vezes 2, tá? Então, o que eu estou fazendo aqui de novo, ó? Eu estou pegando o 27 e o 25. Vou somar 27 com 25. Deu 52. E vou subtrair 27 e 25. Deu 2. Tranquilo? Eu tenho que tirar a raiz. Não quero saber quando isso dá. Para tirar a raiz, você não multiplica, não, pô. Você quer saber quando dá esse. Você tem que fatorar. Você tem que ver qual o número que vai gerar isso, né? Ele vezes ele mesmo, mas não sai multiplicando, não. Porque você vai ter que fatorar depois. Não tem muita lógica se multiplicar, você multiplicar. Então, o 52, eu escrevi, né, lindamente, o 52 como sendo 26 vezes 2. Para quê? Para que eu conectasse esse 2 com esse 2, ele tem raiz. Então, vai ficar x ao quadrado igual a isso. O x vai ser 2 raiz de 26. Né? Beleza? Porque o 2 vezes 2 é 4, ele vai sair da raiz como 2, né? E o 26 fica. Então, isso ajuda muito na hora de fazer as suas contas, tá? E nessa ideia, eu vou aproveitar aqui, daqui a pouco eu volto no outro. Nessa ideia de raiz, né, saber calcular a raiz, não é só saber calcular a raiz fatorando, não. É legal você saber calcular a raiz por aproximação. Né? Por exemplo, raiz de 1641. Você vai ficar por 2, por 3, por 4. Né? Peraí. É 1681. Deixa eu pagar aqui. Quero saber calcular a raiz de 1681. Nossa, muito grande. 40 não vai ter exata, não.
Tá. Muitos problemas, né, quando você está resolvendo uma equação de segundo grau, tal, vai cair às vezes num delta não muito grande, mas um delta que não é tão simples assim dele ser fatorado. Tá? Igual, se você chegar e tentar fatorar 161, vai ficar muito ruim. Ah, mas antes disso, né, vamos conhecer os critérios de habilidade. Tá? Pulei aqui, mas não entendi. Vamos conhecer os critérios de habilidade para ajudar até na hora da fatoração. Então, é legal você conhecer os critérios de habilidade por potências de 2 e potências de 5. Potência de 2 é isso aqui, ó. Como assim critério de habilidade das potências de 2, né? Quais são as potências de 2? 2, 4, 8, 16 e assim vai, tá? E também vamos conhecer o critério das potências de 5, que é 5, 25, 125, né? E vamos pegar essa questão do Enem que está aqui, ó. Essa questão laranjinha aqui é do Enem. E vamos ver como que esse critério pode ajudar a gente, tá? É o seguinte, para você entender o critério de habilidade, é bom você saber o que ele fala. Por exemplo, o critério de habilidade 2 elevado a alguma coisa, 2, 4, 8, 16, potência de 2, potência de 5, ele é muito maneirinho, que é o seguinte. Para você verificar se o número é divisível por 2, 4, 8, 16, 32, 64, 5, 25, 125, você sempre vai olhar para os K últimos algarismos da potência, tá vendo? Olha só, aqui eu escrevi 2 elevado a K. Então você vai olhar para a potência desse número. Como assim vou olhar para a potência desse número? Então, se eu quero analisar o resto da divisão, ou se eu quero analisar quanto que o número é divisível, por exemplo, por 4, 4 é 2 ao quadrado, então eu vou olhar para os dois últimos algarismos. Se eu quero analisar a divisão dele por 8, eu olho para os 3 últimos algarismos. 16 é 2 elevado a 4, eu vou olhar para os 4 últimos algarismos, tá? Então, por exemplo, 25 é 2 ao quadrado, então eu vou olhar para os 2 últimos algarismos, né? 125, o 5 eu vou olhar para o último algarismo, né? Porque 5 é 5 elevado a 1. 125 é 5 ao cubo, eu vou olhar para os 3 últimos algarismos e só vou analisar os 3 últimos algarismos. O que der ali vai ser a análise do número como um todo. Então, por exemplo, 4, né? 4. Eu sei que 4 é 2 ao quadrado. Então, como 4 é 2 ao quadrado, eu vou pegar só os dois últimos algarismos do número e vou estudar ele, qual que é a relação dele com o 4. 57 dividido por 4 dá resto 1, né? 57 dividido por 4 dá resto 1, tá? Porque 40 é divisível por 4, 56 é divisível por 4, tá? Isso vai dar 14. Então, 57 dividido por 4 deixa resto 1. Isso significa o quê? Que o resto da divisão desse número todo por 4 vai ser 1. Ele não é divisível por 4, claro, né? Ele era ímpar, né? Mas ele não é divisível por 4, mas o resto da divisão desse número por 4 é 1, né? Não é porque ele é ímpar não, tá, gente? Ah, se ele fosse par, ele seria. Não, pô. Se eu pegar aqui, por exemplo, 50, com final 58, tá? Ah, então beleza. Esse número aqui, então, ele vai ser divisível por 4? Não, não é. Por quê? Porque se eu pegar 58, analisar a divisão do 58 por 4, eu vou ver que dá resto 2. Então ele não é por 4. Inclusive, o resto da divisão desse número todo por 4 é 2. Tá? E o 8, como que eu analiso o resto da divisão por 8? Como 8 é 2 ao cubo, tá? Então, de novo, olha só, aqui, ó, até escrever de novo, ó, o 4 é 2 ao quadrado, então eu vou olhar para os dois últimos algarismos. Isso é importantíssimo, tá vendo? 2 ao quadrado, eu vou olhar só para os dois últimos algarismos, beleza? Então aqui, 2 ao cubo. 2 ao cubo é 8, né? 2 ao cubo é 8. Então o que eu vou fazer? Eu vou olhar para os dois últimos algarismos, tá? Eu vou olhar para os dois últimos algarismos, desculpa, 3 últimos algarismos. Vou olhar para o 15. 15 dividido por 8 deixa resto 7. Então o resto da divisão vai ser 7. E a mesma coisa aqui com 25. 25 é uma potência de 5. Que potência de 5? 5 ao quadrado. Então eu vou olhar só para os dois últimos algarismos para eu conseguir analisar essa divisão. Ah, ótimo. 62 dividido por 25. Dá 50, né? Dá 2 vezes 25. É 50 e vai sobrar 12. Isso aí, gente, é muito bom, tá? Porque olha só, parece bobinho, mas quando você precisar verificar e também calcular o resto, isso é muito bom. Caiu essa questão no Enem, que é muito comum cair questão de ciclo, né? Quer saber qual elemento lá na frente
vai estar representando certa numeração. Então caiu essa questão no Enem de ciclo de repetição, tá? Então ficava aqui, ó, 5, 4, 3, ficava aqui, ó, 5, 4, 3, 2, 1, 3, 4, e voltava 5, 4, 3, 2, 1. Então isso aqui ele tem um ciclo, a gente chama de ciclo, né, de repetição. Porque aqui no 4, volta, fecha e volta a repetir. 5, 4, 1, 2, 3, 4, fecha e volta a repetir, né? Então, o meu Ctrl+C, Ctrl+V que eu falo, meu copiar e colar, né? O meu copiar e colar aqui, o meu ciclo de repetição, é um ciclo aqui, ó, 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, né? Um ciclo de 8 elementos. 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, né? Então, eu quero saber qual elemento está lá na frente. Para isso, você vai trabalhar com o quê? Com restos, né? Você vai pegar o seu ciclo, que tem tamanho 8, né? Então, você tem um ciclo de repetição de tamanho 8. Então, eu quero saber qual é o elemento 2015, o 15º. Então, eu vou pegar 2015 e vou dividir por 8, que instantaneamente eu sei que 8 é 2 ao cubo, então na minha cabeça eu já sei que o resto é 7, né? Já ganhei aí 30 segundos, 40 segundos. Ganhei 30 nessa, 1 minuto e meio na outra lá do Pitágoras, que eu fiz rapidinho, pegando, somando e subtraindo a hipotenusa com o cateto. Nisso aí, gente, são 2, 3, 4 questões que você consegue fazer a mais na sua prova, que vai fazer uma diferença absurda. Gente, às vezes, uma questão em matemática dá em média 5 pontos na média final. Média final, 5 pontos, tá bom? Olha a diferença, assim, absurda, né? Como que isso aí pode ser uma diferença absurda na sua vida, tá? Então, lembrando que, como 8 é 2 ao cubo, né? Então, eu vou chegar aqui e vou olhar para os 3 últimos algarismos desse número. Por quê? Porque 8 é 2 ao cubo, então eu vou olhar para os 3 últimos algarismos desse número, né? Olhando para os 3 últimos algarismos desse número, o resto é 7, então eu vou pegar aqui o 7º elemento, né? O quociente aqui ia me dar quantos bloquinhos desse eu ia pegar, e o resto fala que eu vou pegar tantos blocos completos mais 7 elementos. Então, seria o 3 aqui, né? Mas, basicamente, para você ver como que o resto pode ser, né? Saber o resto pode ser, assim, de cabeça, pode ser interessante, né? Pra gente. Assim como entender que o número é por 3, por 9 é fundamental, né? E aí você sempre olha para a soma dos algarismos. Soma os algarismos e analisa essa soma, beleza? Tá, vamos somar. Por exemplo, vamos somar todos esses algarismos aqui. Para você somar, gente, soma sempre juntando algo que junta com 10. Assim que você junta, soma mais rápido. Por exemplo, quero somar isso aqui. Então, como vou somar aqui, ó, 10, tá vendo? Soma assim, 20, 30 e 7, tá? Então, eu vou pegar a soma dos algarismos, vou analisar a soma dos algarismos perante o 9, tranquilo? Então, você faz a soma dos algarismos, beleza? Então, vamos somar. De novo, como você vai somar? Tem que bater o olho e pegar os números cuja soma é 10. Não vai somar 2 mais 1 mais 4 mais 7. Não vai somando nessa ordem que aparece aqui, não. Tá? Então, vai somando assim, opa, esse aqui é a soma da 10. Então, deu 10. Esse com esse, 20. Esse com esse, dá 30. 37. 37 dividido por 9 deixa resto 1. Pronto. Você, 37 por 9, você vai pegar 37 por 9 ou você vai fazer de novo, pegar 37, somar os algarismos e ver qual que é o resto dessa soma por 9, né? Então, beleza, a soma deu 37. Eu não vou pegar 37 por 9, não. Por mais que eu saiba rapidinho, 37 somei de novo, deu 10. 10 por 9, resto 1. Então, esse número não é dividido por 9, porque deu resto 1, beleza? Então, muito importante saber fazer isso aí na sua vida, beleza? Então, por 3 por 9 é a mesma ideia. E outra coisa, gente, simplificação, muito importante a gente conseguir entender uma simplificação. Vou puxar assim agora. Olha só, como que funciona aqui uma simplificação? Você, na hora de simplificar uma sequência de frações assim, você não tem que simplificar esse com esse com esse, né, tentar esse com esse ou esse com esse. Não, lógico que não é assim. Não é assim que você... Ops, aí não, né? Não é assim que você vai fazer uma simplificação. O importante é você vai pegar um cara que está multiplicando, um cara que está dividindo. Então você vai pegar um cara de cima e um cara de baixo, né? Então, por exemplo, isso aqui é uma questão de probabilidade que caiu nessa configuração. Então, eu vou simplificar por 5 em cima, por 5 embaixo. Vai dar 6. Eu posso anotar esse 5 aqui,
Mas já saber que esse 5 aqui já vai cortar com esse 25 aqui. E vai dar 4. Beleza? Tá? Então, de novo, fazer de cores iguais aqui. Ó. Quero fazer a simplificação. Por 5, vai dar 5 e resta 6. Aí esse 5 aqui com esse 20 aqui vai dar 4. E eu bato o olho aqui, eu posso falar que 6 vezes 4 é 24. Pronto. Então aqui, direto, volta, me deu 18 sobre 29. Nunca na sua vida multiplique antes de simplificar. Nunca. Nunca multiplique antes de simplificar. Beleza? Sempre simplifique primeiro. Tá. E a simplificação, por exemplo, essa simplificação aqui. Essa simplificação, gente, é 831 por 1108. Não tem simplificar assim por 2. É por 2? Não. É por 3? Não. Não tem simplificar assim não. Para de ser juvenil. Tá? Claro que você bateu o olho, os dois são por 2, ótimo. Bateu o olho, os dois são por 3, ótimo. Né? Mas você já viu que os dois não são por 2, os dois não são por 3? Cara, não é assim que simplifica. Tá? Você simplifica fatorando o número. Então essa simplificação você vai precisar simplificar e não é uma simplificação. Achar o número que divide os dois em cima e embaixo vai demorar muito. Então o que você faz? Né? Você, poxa, espera aí, 831. Vou pegar aqui. Vou analisar 831. Ele não é por 2, mas a soma dos algarismos desse número está dando 12. Então eu sei que ele é por 3. Ótimo. Então por 3 ele é. Beleza? Tá. Então por 3 ele é. Então eu vou dividir esse cara por 3. Como eu dividir por 3? Você pode pegar aqui valores aproximados que você sabe. 840 eu sei que é. Mas no 810, por exemplo, eu sei que 810 é por 3. 810 eu conheço, né? Porque é uma potência. 81 é 3, ele vai dar quarta. Eu sei que 810 por 3 vai dar... 81 por 3 vai dar 27. Então eu sei que 810 por 3 vai dar 270 e depois eu pego esse 21 que está sobrando. Mas eu acho que vai no canto de vídeo aqui. Divisão realmente é mais chato. Dá 2, rapidinho também você faz isso, tá? Então 23 vai dar 7, sobrou 2, 273. O 273, a soma dos algarismos dele, 273. Tranquilo isso? 277, né? 277. Então deu 277. A soma dos algarismos dele, 277, tá dando 16, não é por 3 de novo. Então eu vi aqui que ele é 3 vezes 277. Tá bom. Deixa aí paradinho, né? Agora vou embaixo. Vamos pegar embaixo aqui. Embaixo eu tenho 1108. 1108 ele vai ser por 4, tá? Porque os dois últimos algarismos dele são por 4. Então eu já posso dividir por 4 direto aqui, ou pegar metade a metade. Mas se já quiser dividir por 4, dividir por 2, dividir por 2 depois, né? Porque talvez as contas por 2 é uma conta de cabeça, mas se você quiser dividir por 4 ali direto, porque você sabe que os dois últimos algarismos, né? Dá para dividir por 2 duas vezes, né? Vou ver se os dois últimos algarismos são divisíveis por 4. Então tá. Por 2, 8. Aí vai sobrar 3. 2 vezes 4, 8. Para 11 faltam 3. 30. 7, 28. Sobra 2, 28. 7. Deu 2 vezes 2 vezes 277. Desde quando você ia ficar dividindo igual maluco até ver que o 277 era os únicos que dividiu ele em cima e embaixo? Para você poder cortar e chegar no 3/4. Né? Então, aprenda a simplificar de forma correta. Simplificar, quando você bateu o olho e não conseguiu achar um número bonitinho que divide em cima e embaixo, meu filho, para. Fatora o número de cima, né? E fatora o número de baixo. Ô, Romulo, eu posso fazer assim também? Olha só. Eu peguei o 831, eu vi que ele era 3 vezes 277. 277 você não sabe se é primo, mas se você tivesse, sei lá, vamos supor que, tô achando que é, né? Você pode pegar o seguinte, pega 1108, né? E divide por 277 e vê se dá uma conta exata, né? Porque, por exemplo, você fatorou um numerador. Vamos supor que o numerador, numa divisão que você está querendo simplificar, no numerador deu, você tem lá 39. Pô, 39 eu dividi por 3 e deu 13. É 3 vezes 13. Se tem algum número aqui embaixo, essa fração só vai ser simplificada por 3 ou por 13. Por 3 não dá, tento por 13, né? Se não der, é porque
aquela fração gera a sua resposta. E você já teria marcado ela na resposta. Se não tem ela na sua resposta, fatora 3 vezes 13 não foi por 3. Então vamos ver se é por 13. E com certeza seria por 13, beleza? Então, ok. Aí, uma coisa que isso ajuda é para você calcular raízes quadradas, né? Muito grandes. Por exemplo, raiz quadrada grande, gente, não adianta você sair fatorando, porque às vezes pode demorar muito. Por exemplo, 1681, se você viu que não é por 2, não é por 3, não é por 5, por exemplo, a soma não é par, então não é por 2. A soma dos algarismos aqui de 1681 tá dando 16, não é por 3. Cara, o melhor caminho não é sair fatorando. É você fazer por aproximação. Como assim por aproximação? Sempre focado no final do número. Sempre. Por exemplo, como aqui termina em 1, obrigatoriamente, esse número aqui, se ele tiver uma raiz quadrada exata, tem que terminar 1 em 9. Por quê? Porque você tem que 1 vezes 1. Quais são as terminações dos quadrados perfeitos? Quando termina em 1? 1 vezes 1, 1 ao quadrado é 1. Né? O 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado termina em 6. 5 ao quadrado, 25. Né? 5 ao quadrado, 25. Vai terminar em 5. 6 ao quadrado, 36. Vai terminar em 6. 7 ao quadrado, 49. Vai terminar em 9. 8 ao quadrado, 64. Vai terminar em 4. 9 ao quadrado, 81. Vai terminar em 1. Então, pela terminação, tá vendo? Ó, os quadrados perfeitos, e é claro que tem um zero, né? Evidente. Né? Os quadrados perfeitos só terminam em 0, 1, 4, 9, 5 e 6. Né? 0, 1, 4, 5, 6, 9. Por exemplo, terminou em 8, não vai ser quadrado perfeito. Terminou em 2, não vai ter raiz exata. Terminou em 3, não vai ter raiz exata. Terminou em 7, não vai ter raiz exata. Tá bom? Se terminar em 2, 3, 5, 7, não tem raiz exata. Tá? Tem raiz exata se terminar em 0, 1, 4, 5, 6 e 9. Tá? Isso vai fazer por aproximação. E como que é essa aproximação? Eu vou pegar, por exemplo, poxa, 10 ao quadrado, eu sei que é 100. Né? Então, esse número... Esse número que eu estou calculando aqui, ele tem 4 algarismos, tá? Você tem 4 algarismos. Com certeza a raiz dele tem 2 algarismos só. Por quê? Porque 100 ao quadrado me dá 10.000, né? Então, para uma raiz ter 3 algarismos, né, o número tem que ter 5 ou mais algarismos, tá? Então, todo número que tiver 3 ou 4 algarismos, tá? Então, isso... Todo número que tiver 3 ou 4 algarismos, né, ele vai ter na sua raiz 2 algarismos. Tá? Isso aqui é importante, você vê pelas potências de 10. Como 100 ao quadrado é 10.000, então se o meu número for 10.000 ou mais, né, aí a minha raiz vai ter mais de 2 algarismos. Tranquilo? Você vê, ele tá entre quais potências, né? Ele está entre 10 ao quadrado, né? Quais potências quadradas? 10 ao quadrado. Por exemplo, Romulo, eu vou pegar o 10 ao cubo? Não, porque eu estou analisando raiz quadrada, tá bom? Estou analisando raiz quadrada. Então, você vai pegar, ele está entre 10 ao quadrado, 100 ao quadrado, 1.000 ao quadrado. Claro que vai aparecer um número com 30, 40, 8 algarismos para você ver qual que é a raiz, né? Vai ser um número de 3, 4, 5 algarismos no máximo para você ver qual que é a raiz, se você precisar calcular. Então, basicamente, se ele tem 3 ou 4 algarismos, a raiz dele vai ter 2. Se ele tem 5, 6, a raiz dele vai ter 3. Tá? Então, esse número aqui, eu sei que ele vai ter 2 algarismos. Ou você já pensa em 2 quadrados perfeitos, múltiplos de 10, que é o melhor, que ele está envolvido. Né? Como assim? Ó, 20 ao quadrado, vou pegar aqui. 20 ao quadrado, eu sei que é 400. Estou longe. 30 ao quadrado, 30 vezes 30, 900. 40 ao quadrado, 1.600. 50 ao quadrado, 1.600 já está muito perto, né? 50 ao quadrado, 2.500. Como esse número em questão aqui é 1681 e ele está muito mais próximo do 1.600, então a raiz dele vai estar muito mais próxima do 40 do que do 50. Como termina em 1, eu só posso fazer o quê? Verificar se é o 49 ou o 41. Poxa, como está muito mais perto, vou testar o 41. Então você pega lá 41, faz o 41 no produto notável. Né? Você pega lá o 41, 40 mais 1 no produto notável. Ou faz 40 vezes 41. 1.600 mais 2 vezes primeiro vezes segundo, mais o quadrado segundo, brilhou. Né?
Ou você pega 41 vezes 41 no cantinho também, que vai estar suave, tá bom? Esse número aqui, ele vai ter 3, esse aqui, né? Esse número aqui, ele vai ter 3 algarismos. Tá? E dá pra gente ver o seguinte, você vai pegar aqui o 100 ao quadrado é 10 mil, tá? O 100 ao quadrado é... Ô, gente, não vai nessa onda assim, igual eu já vi, por exemplo, 169, tiro do meio, né? Raiz de 9 é 3, raiz de 1 é 1, a raiz é 13. Então calcula a raiz de 179, eu infeliz. Vai ser a mesma coisa? Esse pessoal fica infeliz, esse pessoal fica postando vídeo pouco na internet para iludir as pessoas e fica ganhando like. Só postando merda, que não funciona quase nunca, funciona para um exemplo ou outro, e o pessoal, nossa, que gênio, né? Tá querendo iludir e colocar matemática no lixo. Então não existe isso não, tá? Não existe isso. Beleza? Então você vai fazer por aproximação. Aí tá, então você sabe o que é isso aqui. Aí, por exemplo, eu preciso chegar perto do 20 mil, né? Então, 11 vezes 11, 121, né? Tá longe. Por isso que é importante conhecer aqueles quadrados perfeitos, que eu falei 12 vezes 12, 3 vezes 13, 14 vezes 14. Por exemplo, o 14 vezes 14, né? 14 vezes 14 é 196, né? Lembra lá que eu pedi para você guardar esses caras aqui, ó. Não. Ó, 14 vezes 14, 15 vezes 15, 225, 16 vezes 16, né? Então, 15 vezes 15, 225, 225, né? 16 vezes 16, 16 vezes 16 é 256. Pronto, 25600. Tá vendo? Esse número em questão, ele tá entre esses dois. Ô, Romulo, mas não é melhor você tentar fatorar, não? É por 2, não? Vamos ver se ele é por 3, ó. 10, 12, 16, 25, não é por 3. Então ficar tentando, Romulo, não é por 7, cara. Calcula. Faz assim por aproximação, tá? E agora, como termina em 9, não vai embalar, Romulo, termina em 49, vai ser 7? Nem sempre, tá bom? Como termina em 9, né? A terminação final dele ou é em 7 ou é em 3. Mas como esse número aqui, 24642, está mais perto desse, vamos tentar aqui o 157. Tá? Então você vai testar ou 157 ou... Por quê? Pela terminação ser 9, então o número tem que terminar em 7 ou 3. E assim que você faz, então, uma raiz aproximada. Tá bom? Esse aqui eu vou deixar para você fazer. Essa raiz aqui. Não, eu vou fazer com você. Né? Porque essa aqui dá para fatorar antes. Vou te mostrar isso. Essa aqui dá para fatorar antes. 24695. Então, e aí, o que eu faço? 157. Testo 157. Ele tá... Ô, Romulo, se não for 157, então é o 153, tá bom? Você testa um deles, vê qual que está mais próximo. Esse número está mais próximo desse. Então, você vai testar o 157, né? Para ver se vai ser realmente... a raiz desse cara. Aí você vai no canto. Romulo, como que eu vou multiplicar rapidinho 157 vezes 157? Você pode até pegar o produto notável 150 mais 7. Né? Se você pegar o produto notável 150 mais 7, né? Você vai pegar o primeiro ao quadrado, né? Que é 215 ao quadrado, 225, com 2 zeros. Né? Porque você está pegando 150, então é 15 vezes 10. Então vai ser 15 vezes 15, 10 vezes 10, né? Você está pegando 15 vezes 10, multiplicando por 15 vezes 10. Então você está pegando 15 ao quadrado com 2 zeros no final. Quando você tem um número que termina em 0 e leva ao quadrado, você vai colocar 2 zeros. Tá? Tem um número que termina em 0, tem um 0 no final. Eleva, por exemplo, eu quero saber quanto que é 70 ao cubo, né? Ao cubo. Você pode pegar o 7 elevado ao cubo e coloca 3 zeros no final. Aí eu quero saber quanto que é 70 ao quadrado. Eu vou pegar o 7 elevado ao quadrado e vou colocar 2 zeros no final, porque é como eu estou pegando aqui o meu 10 vezes 10, tá? Primeiro ao quadrado. Agora 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 300 vezes 7, né? 300 vezes 7 vai dar quanto? 2.100. Mais o quadrado segundo, 49. Lindamente, 94642. Certinho, gabaritamos isso aí. Tá? E esse outro aqui, como que você faz? Então, aí é o seguinte.
Esse número aqui, ele dá para dividir por 4. Pela terminação dele, ele é por 2, aí ele é por 4? Ele é por 4. Então, o que você vai fazer? Você divide esse número por 4, né? Para você diminuir ele um pouquinho, e depois você faz por aproximação, tá? Então, vou ter que dividir ele por 4 primeiro? Vai dividir como por 4? Aqui, meu filho, não foge muito não, tá? Uma conta muito grande dessa, divide por 4 desse jeito mesmo. 4, aí vai sobrar 1, 9, 19 por 4, vai dar 4 de novo, vai sobrar 3, 35 por 4, 8 vezes 4, né? 32, vai sobrar 3, 9. 4, 4, 8, 9. Pronto. Tá? É por 3, aí você soma os algarismos e vê se é por 3. Se for, ótimo, né? Se for, ótimo, porque 8 mais 8 vai dar 16 mais 4, 9, 25, não é. Então agora vai testar a raiz do 4, 4, 8, 9, né? E ele está perto de quem? Espera aí. O 50 vezes 50, 2.500. 60 vezes 60, 3.600. 70 vezes 70, 4.900. Esse número, 4489, tá por aqui, né? Entre 3.600 e 4.800. Então, pela terminação 9 dele, né, como ele termina em 9, ó, confere aí. Como ele termina em 9, então 7 vezes 7 ou 3 vezes 3. Pela aproximação, pela proximidade com esse cara aqui de baixo, né? Como ele está mais perto de 60, eu vou testar o 67, tá? Então, eu vou no cantinho e vou pegar 67 vezes 67 para ver se vai dar isso aí. Home, 67 eu posso fazer como 60 mais 7 num produto notável? Claro que pode, eu farei. Mas aqui, ó, 49 vai 4, 42 com 6, 46, 42 mais 4, 42 mais 4, 42 vai 4, 40, 4, 4, 8, 9, lindamente. Então, a raiz desse cara é 67. Mas isso aqui eu já tinha um 4. Então, resumidamente, esse número aqui, eu separei ele como sendo 4 vezes essa outra coisinha aqui. Como a raiz desse cara aqui é o 2, e a raiz do outro cara é o 67, né? Então, vai ser o produto, né? Você fatorou esse número e separou em duas raízes um pouco menores. 120 mais 14, 134. Beleza? Outra coisa bom para você fazer rapidinho, horário, né? Como você pega, por exemplo, 9 sobre 15, rapidinho para você pegar. 9 sobre 5 horas. 9 sobre 5 horas, né? Vai dar 1 e resta 4, tá? O que significa isso? Que você vai ter 1 hora mais 4 quintos da hora, tá? 4 quintos da hora. 1 hora são 60 minutos. 60 você vai dividir por 5, tá vendo? 60 você vai dividir por 5. Porque quando você pega uma divisão, gente, por exemplo, o que é 9 dividido por 5? 9 dividido por 5, quando você divide, dá 1 e resta 4. Esse 4 agora eu vou dividir por 5. Sem número decimal, se fosse número decimal, ia continuar aqui, vai dar 1,8. Mas sem número decimal, você agora vai pegar esse 4 que vai ser dividido por 5. Assim que a gente escreve um número como sendo uma divisão na forma de fração, tá? Então, você divide, como você escreve um número numa divisão na forma de fração? Então, 9 sobre 5, você vai pegar 9, vai dividir por 5. Tá? Você vai pegar 9 e vai dividir por 5. Vamos pegar aqui. 9 sobre 5. Eu vou pegar 9, dividido por 5 dá 1. Resta quanto? 4, que vai ser dividido por 5. Ah, quanto que é 25 sobre 3? 25 sobre 3 dá quanto? Ah, 25... Ops, acho que... 25 sobre 3 dá quanto? Ah, 25 sobre 3 dá 8, resta 1. Esse 1 agora vai ser dividido por 3. Né? Tanto que você voltar aqui, essa fração, se você voltar, dá isso. Então, muito bom. 25 dividido por 3 dá 8, resta 1. Esse 1 agora eu vou dividir por 3. Assim que você tira a parte inteira de uma fração, tá? Ah, quanto que é, sei lá, 41 dividido por 6? Né? 47 dividido por 6, quanto que é isso? Eu vou pegar 47 dividido por 6, normalmente. Ah, vai dar 47 dividido por 6, vai lá, dá 5, dá 6, dá 7, dá 7. 42, resta 5. Então tá. Então como que eu escrevo 47 dividido por 6? Tirei a parte inteira, que é o 7, e agora o 5 que sobrou vai ser dividido por 6. Então,
assim que você pega a parte inteira de um número. Beleza? E o resto você transforma em minutos. Então, 9 dividido por 5, a gente já viu que deu 1 e restou 4. Esse 4 quintos vai ser 4 quintos da hora, né? Que são 60 minutos. Aí primeiro você divide 60 dividido por 5, vai dar 12, né? 12, não multiplica 4 vezes 60 para dividir por 5 depois, tá? Primeiro você divide, depois você multiplica, sempre, tá? É o adequado. Então isso vai me dar 1 hora e 48 minutos. Ah, 25 dividido por 3. 25 dividido por 3 dá 8 e resta 1, que vai ser dividido por 3. 1/3 da hora. Como a hora são 30 minutos, 8 horas e 20 minutos. Isso aqui eu fiz questão aqui de mostrar só para a gente reforçar a fração mista, tá? Isto aqui é diferente disso aqui e o Enem já veio cobrando isso aqui algumas vezes. Isso aqui chama fração mista, representa uma soma. Isso aqui não é 7 vezes 1/4, é 7 horas mais 1/4 da hora, tá? Então vai ter 7 horas, 1/4 da hora, 15 minutos. 15 minutos. Já a questão do celular, era um celular aqui que ele falava que tinha, se não me engano, 6 e, vamos supor aqui, 6 e 4/5 polegadas, tá? Não é 6 vezes 4 sobre 5, é 6 mais 4/5, 6,8, por exemplo. 4/5 é 0,8, né? 6,8, beleza? Então tá bom. E agora, gente, equações, tá? Como que eu lido com equação de segundo grau? Equação de segundo grau é muito importante, muito importante. E, às vezes, resolver por soma e produto, né? Você ganha tempo. Sempre ganha tempo, mas você tem que saber já quando você pode resolver soma e produto. Primeira coisa, soma e produto só é adequado quando você tem aqui 1. Caso contrário, não, tá? Não cai nessa, não. Mas aqui eu não tenho 1, mas tem um sinal de menos aqui. Não tem problema. O que você faz? Você vai multiplicar todo mundo por menos 1, tá? Então, vou multiplicar todo por menos 1 e vou ter a equação aqui, x² mais 3x menos 28, igual a 0. Basicamente, gente, soma e produto, você precisa pensar em dois números, tá? A equação, a base dela é x² menos a soma mais o produto, tá? É sempre assim. Aqui é menos a soma. Então, você tem que focar nesses dois caras aqui, ó. Nesse e nesse. Nesse e nesse. 3 menos 28. E você tem que pensar sempre em dois númerozinhos, tá? Dois númerozinhos, x1 e x2, tá? Dois númerozinhos, cuja a soma é o inverso desse aqui e o produto é esse. Então, a soma é 5 e o produto é 6. Então, enquanto eu estou fazendo os outros aqui, organizando, ó, vê se você consegue pensar. Aqui, eu tenho que pensar em dois números, cuja a soma é 2, que a soma é esse, e o inverso desse, né? A soma é o inverso desse, o produto é justamente o C. E o produto é 15. Com sinal negativo aqui, menos 15. E aqui, a soma é menos 3, por quê? Porque é com sinal trocado, tá? Então aqui, a soma é menos 3. Vou fazer isso aqui no cantinho. A soma é menos 3 e o produto é menos 28. Então, sempre lembrando que é, ó, de novo, o inverso desse, por isso que eu coloquei 5, e o produto é esse, por isso que eu coloquei 100. Inverso desse, por isso que eu coloquei 2, e o produto é esse, por isso que eu coloquei menos 15. O inverso desse, por isso que eu coloquei... Opa, a gente já trocou o sinal aqui, né? O inverso desse, por isso que eu coloquei menos 3, e o produto é esse, por isso que eu coloquei menos 28. O ideal é você olhar primeiro o produto, tá? Olha primeiro o produto que você vai ter menos falhas. Produto 6, então tem que ser sinais iguais, né? Dois números cujo produto é 6 e a soma é 5. Claro que é 2 e 3.
Ou é 1,6 ou 2,3. Então é 2,3. Tá? Produto que o produto 15. Para o seu produto 15, gente, é 5 vezes 3 ou 1 vezes 5. Ou 1 vezes 15. Tá? 5 vezes 3. Mas como tem um sinal negativo, é menos 5 e 3 ou 5 e menos 3. E como a soma tem que dar 2, aí você vai pegar direitinho qual que a soma me deu 2. Esse aqui que a soma vai me dar 2, porque o outro a soma vai me dar menos 2, tá? Vai ter para você treinar depois. Aqui, produto sendo 28. 1 vezes 28, mas a soma está longe de dar 3. 2 e 14, somando, subtraindo ali, a soma não vai dar 3, né? Então, como está dando 28, pode ser 2 e 14, então você pode ter 1 e 28. 2 e 14. Pode ser 4, 7. Muito bom, 4 vezes 7, né? Então, você vai pegar aqui o 4 e o 7. Só que um tem que ser negativo e o outro positivo, porque o produto é negativo. Então, você pode pegar 4 e 7, menos 4 e 7, ou 4 e menos 7. Aí você vai pensar, poxa, para a soma dar menos 3, então o negativo tem que ser, né, tem que ser o maior, o módulo dele, né? Menos 4 mais 7, a soma não é menos 3. 4 e menos 7 é. Então, você achou as duas raízes. Lindo, né? Um outro bizu bom, particularmente, quando você tem que a soma dos coeficientes vale 1, tá? Quando a soma dos coeficientes vale 1. Como assim? 3, desculpa, que 1 é a raiz. Quando a soma dos coeficientes é 0. 3, 5 menos 8. 3, 5 menos 8. Qual é a soma dos coeficientes? 0. Tá? 3, 5 menos 8, a soma dos coeficientes é 0. Então, 1 sempre é raiz. Por quê? Porque se você colocar um 1 no lugar do x aqui, 3 vezes 1 ao quadrado, 5 vezes 1 menos 8, vai dar 0. Então, sempre quando a soma dos coeficientes de qualquer polinômio, qualquer equação, primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, quarto grau, qualquer grau, é 0, né? Então, 1 vai ser raiz. E a outra raiz, porque tem lá o negócio de soma das raízes, menos b sobre a, o produto das raízes é c sobre a, né? Então, a justificativa é esse. Como o produto das raízes da equação do segundo grau é sempre c sobre a, né? Então, você vai ter que o produto das raízes é sempre c sobre a. E como, quando a soma é 0, o 1 sempre vai ser uma raiz, acaba tendo que a outra raiz vai ser o c sobre a. Isso que justifica o que a galera fala macete. Não é macete nada, né? Isso aí é matemático. Tá? Então é o seguinte, toda vez que a soma das raízes for 0, o 1 é uma raiz e a outra raiz é o c sobre o a. Então a outra raiz é o menos 8 terços. Tá? Então você chegou numa equação lá, 3x, sei lá, 2x ao quadrado menos 5x mais 3. Soma dos coeficientes aqui está dando 0. Então, uma raiz é 1, a outra é c sobre a, 3 sobre 2. Vai ter aí para você testar, para você treinar. Beleza? Tranquilo? Por fim aqui, é entender sobre... sequências, né? Entender sobre sequências. Padrões de sequências, né? Claro que no assunto de sequências numéricas, a gente trabalha isso, mas vamos entender os padrõezinhos principais, tá bom? E entender os padrõezinhos gráficos, isso é muito importante. Toda vez que você tiver um gráfico desse jeito aqui, o padrão da sequência é PA, tá? Então você vê a diferença de um pelo outro, dá 15, então aqui você vai somando de 15 em 15 para continuar os próximos valores, tá bom? E toda vez que você vê uma sequência que tem esse tipo de gráfico aqui, que é uma exponencial, então o padrão dela é PG. Para isso, você vai pegar o termo da frente e vai dividir pelo termo de trás para ver qual que é a multiplicação. Porque PG tem a ver com multiplicação ou divisão, né? PG tem a ver com multiplicação ou divisão. PA tem a ver com soma, ou subtração. Então, para saber a PA, você vai pegar um termo, subtrair pelo seu antecessor, né? Para ver de quanto em quanto que está andando. Mas para ver se é PG, né? Ou para ver a razão da PA. Para PG, você vai pegar o termo da frente, vai dividir pelo antecessor, simplificando por 6 aqui, dá 9 e 10. Então eu tenho que, para achar o próximo termo, eu tenho que multiplicar por 0,9.
né? Então, 540, você vai multiplicar 9 décimos, né? Multiplicar por 9 décimos é o nosso 9. Multiplicar por 9 é o quê? Multiplicar por 10 e tirar uma unidade, né? Multiplicar 54 vezes 9 é multiplicar 54 vezes 10, 540, menos 54. É como se fosse tirando 10% também de um número. Multiplicar por 0,9 é tirar 10%. Então, você vai tirar 54. Né? Você vai tirar 54 desse número. Você tira 40, depois você tira mais 14, beleza? 486. Então, você vai ter aí o padrãozinho, né, de como vai estar descendo. Porque as sequências vai ver direitinho. Aqui está dobrando, né? Então está dobrando, uma sequência que está dobrando. Aqui está dividindo por 2, dividindo por 2, dividindo por 2. Então aqui também divide por 2. Então você tem que conhecer os padrões de sequência, né? Os mais importantes são esses. Ver quanto que está dobrando, como se está dobrando, se está dividindo por 2, está multiplicando por 3, né? Mas para isso você tem que saber reconhecer esse padrão sempre olhando um termo e dividir pelo antecessor. Então aqui, ó, nessa sequência, eu peguei aqui, por exemplo, 4 dividido por 2 deu 8. 8 dividido por 4 deu 2. Então eu sei que está dobrando, né? Essa aqui, eu peguei 20 dividido por 40, deu meio. Então, 10 dividido por 20, deu meio. Dá para perceber que está indo metade, metade. O importante é o reconhecimento gráfico. Olhar para esse gráfico aqui e já entender pelo formato desse gráfico, né? Pelo gráfico ser uma exponencial decrescente, né? Para ser uma exponencial, ops, até apagou, né? Para ser uma exponencial, então a característica de uma exponencial é PG. Então é procurar um número que está sendo multiplicado. Aí você pega o da frente e divide pelo seu antecessor. E aqui é uma PA, né? Quando é uma reta. Então é quando está sempre aumentando ou diminuindo de tanto, tanto. Então você pega a diferença para ver qual que é o padrãozinho. E nunca se esqueça desse padrão também, né? Que é, ó, aqui diminuiu 10, aqui diminuiu 9, aqui diminuiu 8. Então agora vai diminuir 7. Também esse padrãozinho, quando a diferença vai formando uma PA. Mas isso aí, claro que nas aulas de sequência tem tudo isso aí bonitinho, sequências numéricas, né? Mas também é bom para você facilitar uns cálculos mentais aí, né? Para você não precisar fazer muita conta, você entender como que é esse padrão. Aí você não precisa usar termo geral nem nada. Só entender o padrãozinho, pega um cara da frente, divide, pega, subtrai, entende esse padrão de sequência. Beleza, galera? Tranquilo? Então agora é cair na lista de exercícios de cálculo mental para você deitar e rolar aí. E realmente, e não adianta nada, essas aulas não vão adiantar absolutamente nada se você não pegar e praticar. Se você não pegar essa lista e vai acompanhando tópico a tópico nas listas, a lista teve lá 18 tópicos, então você vai ter lá vários cálculos mentais para você vai estar fazendo, né? Várias aulas, e você tem que ver, fechando assim, opa, vamos fazer. Ah, esqueci aqui. Volto na aula lá, tópico 1, tópico 2, tópico 3, tópico 4, né? E vai pelos tópicos lá e vendo, vai estar, os exercícios estão separados por tópicos, 1, 2, 3, 4, 5, né? E através disso aí você vai fazendo os seus exercícios. Beleza? Porque só através de muito treinamento. Não adianta você olhar essa aula, se você não estiver disposto a praticar, não vai adiantar nada. Né? Olhando uma vez, você vai conseguir chegar na sua prova e fazer as contas desse jeito. Então você tem que praticar mesmo, beleza? Então forte abraço, então, sucesso, agora cai para dentro da lista. Valeu, galera.